Primeiro vídeo do ano, vamos começar com chave de ouro. 2026 já está aí a todo vapor e hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo de teoria, um vídeo técnico explicando nada mais, nada menos do que as diferenças de movimentos de direções de bicicleta. Você já se perguntou por que as bicicletas têm tantos movimentos de direções, tantos formatos? Será que isso aí é só para confundir a nossa mente, dos leigos principalmente, que está começando agora a pedalar e fica naquela dúvida, qual bike que eu vou pegar, qual movimento de direção que eu vou utilizar? Pessoal, isso aí, já para acalmar vocês, já posso passar da seguinte questão. Movimento de direção, você não escolhe muito bem o que você vai utilizar. Às vezes você tem a opção de escolher entre uma marca mais fraca, uma marca mais top, esferado ou rolamentado, mas de acordo com a tecnologia embarcada no equipamento que você escolher, que começa pelo quadro, você vai ter que entrar com um movimento de direção compatível com aquele quadro, né? E colocar os componentes de acordo com que o quadro realmente é compatível. Então, vou passar para vocês um pouquinho das diferenças do movimento de direção, vou explicar um pouquinho das atualizações, por que ele saiu de um ponto A até chegar no ponto B, por que teve todas essas diferenças. Então, a gente vai começar logo com esse exemplar. Esse exemplar é uma bicicleta Kairu Max Street, que está com movimento de direção standard. Esse movimento de direção standard já está no mercado, galera, muito, mas muito tempo mesmo. E nem por isso ele deixou de sair de linha. Nós estamos falando de uma bicicleta nova, tá? Direção standard. Ela é uma direção rosqueada, conhecida também muito por direção inglesa. Então o quadro, a espiga do quadro entra e ela tem a rosca e a direção é rosqueada, ou seja, a parte de baixo com a parte de cima é travado com rosqueamento e uma contraporca, né, para segurar tudo na posição que tem que ficar. É uma direção bacana, porém uma direção não tão resistente. Então, de acordo com que o pedal, o ciclismo foi evoluindo, os equipamentos foram evoluindo, parte de competição precisaram fazer um movimento de direção mais robusto, mais resistente, mais reforçado. Depois da Standard, a gente entrou para o movimento de direção over. É isso aí, é a famosa direção a headset. Pessoal, a direção a headset ela já entrou com um grande diferencial e na época foi uma tendência muito interessante, uma evolução muito grande pela seguinte questão. Existe a direção a headset de rosca, igual a anterior que eu mostrei para vocês aqui, a Standard, e existe a que está nessa bicicleta que é a headset sem rosca. Então, na direção Standard, eu pude mostrar para vocês que ela é presa através da rosca do quadro e travada com uma contraporca para ela ficar sem a folga. Como que funciona no caso da direção over ou a headset? Essa aqui, no caso que é sem a rosca, ela é travada pela mesa e o parafuso superior que faz a junção dos dois componentes, da parte inferior e a parte superior. Esse movimento de direção, por ser uma direção maior, ela consegue entregar aí uma resistência muito mais eficiente do que a direção standard. Essa bicicleta que eu peguei para mostrar para vocês, inclusive, é uma bicicleta full, bike Specialized, uma bike full, é uma bike que na época, cara, no lançamento dessa bicicleta, foi uma baita de uma bicicleta e realmente uma bike full, que quem sabe, é bike para galera aí que curte demais um enduro, que curte demais em um XCO, curte pular umas rampinhas. Então pensa comigo, todo o impacto que vem da frente da bicicleta, quem que tem que absorver todo esse impacto e receber essa pancada é o movimento de direção. Então, com essas pancadas, a galera aí evoluindo também no pedal, fazer com que uma direção ainda mais reforçada. E como que é uma direção mais reforçada? Qual que é a teoria para essa direção ser mais forte? O que tem que ser feito? Aumentar o ângulo da direção, ou seja, aumentar a circunferência dela para ela conseguir dissipar mais as pancadas que elas recebem de frente. Aí veio a direção Mega Over. Diferente da direção Over ou a headset, essa aqui também é uma direção a headset, também sem rosca, certo?
presa apenas com o parafuso superior que faz a junção de todo o sistema de direção para evitar a folga. Essa direção ela já recebeu 2 upgrades. Ela é uma direção integrada, então vocês podem ver que diferente dessa aqui, que você vê nitidamente a caixa da direção, onde ficam as esferas no lado externo do quadro, essa aqui você já não vê, você só vê o acabamento dela, mas o sistema da direção fica aqui por dentro do quadro. Então, essa é uma direção Mega Over integrada. Um grande diferencial que ela agora ficou mais grossa, ou seja, ela consegue ter um ângulo maior para dissipar toda a pancada que ela recebe de frente. Essa direção hoje, pessoal, é uma direção muito, mas muito utilizada. Eu posso dizer assim que hoje é o principal movimento de direção do mercado mais utilizado. Existem vários e vários modelos de bicicleta que utilizam esse sistema de direção, principalmente nos quadros em alumínio. Essa é a direção mais utilizada em quadros em alumínio, tá? Então, essas bicicletas aro 29 de entrada, até ali algumas quase intermediárias, utiliza muito esse sistema de direção. E depois dessa direção, foi ganhando muita força as bicicletas com quadro de carbono. Esses quadros de carbono são quadros que acabam sendo um pouco mais frágeis, vamos dizer assim, no quesito ponto de resistência. Então, como assim, Ricardo? O que você quer dizer com isso? Se hoje montar um quadro de carbono, que é um quadro para bicicletas mais tops, se montasse ele, por exemplo, com a direção standard, que é aquela direção pequenininha, com a bitola de 21.5, se eu não me engano, se não me falha a memória, o ponto de fixação é muito pequeno para a grande resistência que ele tem que ter para absorver os impactos. Cara, vocês não têm ideia, quando vocês vão rampar, ou quando vocês vão com uma trilha, que às vezes vocês batem meio que numa pedra ali, que ela é um pouco mais alta, que a suspensão dá aquele impulso para trás, aquilo ali causa um estresse absurdo no quadro da bicicleta, né? E esse estresse ele tem que ser absorvido pelo movimento de direção e pelo quadro. Então, se ele tiver esse estresse num ponto muito pequeno do quadro, ele acaba causando trincas, rachaduras ou até mesmo quebras nesses quadros. Então, para acabar com isso, fizeram uma direção ainda maior do que a Mega Over. Fizeram a direção tapered, ou tapered, né, que o pessoal fala. Então, o que essa direção tem de diferencial? Essa direção ela fica com o mesmo tamanho da direção Mega Over, porém na parte de baixo ela recebeu um plus, né? Para quem não sabe, essa parte de baixo do quadro é a parte que mais recebe pancada frontal. Ela é o responsável por receber praticamente todo o impacto da roda dianteira. Então, tendo essa angulação ainda, essa circunferência ainda maior, mais área para receber esses impactos. No caso dessa bicicleta, que é uma Rava, né, essa é a Rava Rakan, o quadro ainda recebeu um reforço estrutural, além da direção Mega Over, ela ainda recebeu essa chapa de reforço estrutural na parte de baixo, para terminar de fazer um travamento no quadro e fazer com que esse quadro seja muito resistente. Então, essa direção Tapered hoje é uma das direções mais atualizadas do mercado e é uma das direções que mais recebe, que tem o maior poder de resistência para impactos. Se você vai comprar sua bicicleta e você vê que ela tem uma direção tapered ou tapered, já é uma bicicleta, vocês já podem ter certeza que é uma bicicleta mais resistente, uma bicicleta mais robusta. Junto com essa direção tapered, quando você vê que essa bicicleta está equipada com esse sistema, você vai ver que geralmente é uma bicicleta com um equipamento melhor, é uma bicicleta com um acabamento melhor, uma bicicleta mais robusta, uma bicicleta mais preparada para trilhas, mais técnicas e tudo mais. Você acha que acabou por aqui? Não. Temos a atualização da Tapered hoje, que está equipada nessa linda TSW Evo Quest. Vocês lembram que eu falei para vocês os quadros de carbono? Um dos principais fatores para criar esse tanto de direção é justamente por causa desse cara, o quadro de carbono. O quadro de carbono ele tem geometria muito mais clean, são quadros mais arredondados, são quadros com estética muito mais eficiente. Só que o carbono, você tem que tomar um certo cuidado com ele. O quadro de carbono, por exemplo, vamos se dizer assim, ele não pode receber um estresse especificamente nesse ponto aqui, vamos se dizer, hipoteticamente.
mas se ele receber um estresse em toda essa área circular, ele já aguenta absorver o impacto. Então, para isso, fizeram um movimento de direção tapered e agora a atualização dele. O que recebeu de atualização? Agora ele é uma direção que tem a mesma circunferência da tapered, porém embaixo e em cima, e agora ela consegue receber o sistema de cabeamento interno. Essa é a direção tapered ES. É a direção que vem com cabeamento interno. Esses cabos, tanto do freio traseiro quanto das alavancas do câmbio traseiro, passa por dentro do quadro ou geralmente passa por dentro da mesa. Esse aqui é um quadro é um guidão integrado, então ele já entra aqui, mas às vezes ele entra aqui na frente, no caso da Sense Impact, ele entra aqui por dentro e passa no meio do rolamento. É um terror para os mecânicos, mas isso aqui entrega uma eficiência muito interessante, deixa a bicicleta com um visual muito mais clean, não tem mais entradas de cabos nas laterais dos quadros, deixa um quadro, uma frente aqui muito eficiência para a bicicleta em questão até mesmo de estética, tá? E de ciclística, porque menos risco dos cabos enrolar ou alguma coisa do gênero. Então, pessoal, essas são as diferenças dos movimentos de direção. Foi por isso que a gente saiu lá da Standard e chegou nessa Mega Over IS, porque a bicicleta realmente recebeu uma atualização absurda, ela recebeu tecnologia absurda lá daquela época até aqui. Porém, vocês podem notar que, por exemplo, a direção Standard ainda está no mercado, firme e forte, não tem previsão de cair. Algumas outras direções, como a Over, semi-integrada ou de rosca, já não é tão comum você encontrar no mercado. Eu até tive que pegar essa bicicleta, uma bicicleta antiga, para mostrar essa direção para vocês, né? Mas direções como Standard, Mega Over, Tapered e a Tapered com cabeamento integrado, hoje estão hiper comum você encontrar no mercado, né? E são direções de excelentíssima qualidade. Ricardo, qual movimento de direção eu devo comprar? Pessoal, a direção Mega Over é a mais comum para você que procura umas bicicletas 29 de entrada ou 29, até mesmo intermediárias ali que você não tem muito aquela vontade de fazer trilhas técnicas, né? Aquela necessidade de rampar, você não é tão radical, te atende mega bem. Agora, se você já é aquele tipo de pessoa que gosta de fazer trilhas, né, no modo hard, aí eu já te aconselho as direções tapered, até mesmo porque você vai ver que você não vai sair muito desse quesito. Para você pegar um equipamento que vai atender sua necessidade, automaticamente ele já vai vir com essa direção. Então, a não ser que você entre com um equipamento um pouco mais em conta, mas você vai perceber que esse equipamento vai deixar você a desejar um pouco no seu formato de pedal. Espero que vocês tenham gostado. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Deixa seu like, curte, comenta, compartilha esse vídeo. Dá uma força pra gente. É o nosso primeiro vídeo de 2026. Final do ano, fiquei um pouco afastado aí, porque a gente estava numa correria muito grande aqui na loja, né? Com aquela correria do final de ano, que todo comerciante sabe como é que funciona. Mas agora para frente, vamos alinhar tudo, trazer bastante vídeos legais para vocês. Espero que tenham gostado. Valeu e até a próxima.